Bem, meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Louvado seja Deus. Meus
irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem participado dos trabalhos da igreja. Estivemos ali em Araruna, no encerramento do congresso, domingo passado. Eu louvo a Deus, irmãos, porque desci a Serra Alegre, graças a Deus, confiando cada vez mais nas promessas do Senhor. Estamos vivendo em dias difíceis, e uma das palavras ali profética de que estamos nos finais dos tempos, e Deus mostrará quem é quem. Louvado seja Deus. Eu me recordo quando Jesus passou com os seus discípulos e tinha uma multidão louvando, fazendo um trabalho, e os discípulos ficaram maravilhados. E Jesus disse para eles, era como que se Jesus estivesse dizendo: olha, não se engane, esses aí estão louvando da boca para fora, mas o coração está distante de mim. Eu observo aqui, irmãos, na leitura, quando a gente vê que Bartimeu estava numa situação muito difícil. Eu tenho escutado um histórico, ou vários históricos, de Bartimeu, filho de Timeu, e os seus olhos foram arrancados. Bartimeu não era cego de nascença, os seus olhos foram arrancados, mas ele estava mendigando, estava procurando o seu sustento de alguma maneira. E a palavra de Deus diz que Jesus ia entrando, passando em Jericó, e escutou aquele clamor, aquele grito bem alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. É nesse momento, irmãos, que Jesus para nos ouvir, nos momentos de escassez, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, nos momentos de desânimo, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Quando nós clamamos pelo seu nome, o Senhor está atento para nos ouvir, mas sempre o inimigo de nossas almas, ele procura de todas as maneiras fazer com que o cristão desanime na caminhada, fazer com que o cristão não confie nas bênçãos de Deus. Ele procura de alguma maneira colocar uma barreira, levantar uma tempestade para confundir a fé daqueles que confiam no Senhor. E quando ele clama, o Senhor ouve. E Jesus mandou alguém chamar a Bartimeu. Jesus mandou alguém trazer o cego à sua presença. E alguém chegou para ele e disse para ele que Jesus estava chamando. Mas teve uns que repreenderam o cego: cala-te, cego, não incomodes o mestre. Isso é, irmãos, uma ação satânica, porque Satanás não quer escutar um crente orando, buscando a presença de Deus, chamando pelo nome de Jesus, como Bartimeu estava fazendo. Sempre o inimigo procura colocar um obstáculo diante de nós, para que a gente não prossiga a nossa caminhada. Tantas coisas acontecem para embaraçar a caminhada do cristão, mas Bartimeu, irmãos, ele foi perseverante no desejo do seu coração, porque ele queria alcançar uma bênção da parte de Jesus. E com certeza Bartimeu
já tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza alguém já tinha dito para ele que Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, o filho de José e Maria, com certeza já tinham dito para ele: olha, Jesus, por onde passa, os milagres acontecem. Glória a Deus. É por essa razão que Bartimeu não se incomodou com aquelas pessoas que tentaram atrapalhar a sua bênção, a sua vitória. Cala-te, cego, não incomodes o mestre. Mas ele continuou clamando, ele continuou insistindo, porque o necessitado era ele. E nós que somos necessitados de Deus, precisamos, irmãos, buscar mais ainda ao Senhor, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das lutas, mesmo diante de um sufoco, de uma tribulação, mas precisamos cada dia mais clamarmos pelo nome do Senhor. E bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, porque somos comparados como um monte. Aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então Bartimeu, irmãos, estava deixando de lado a sua capa, lançou a capa fora e saiu ao encontro de Jesus. Jesus atendeu Bartimeu com muita alegria, com muita atenção, e perguntou para aquele homem carente o que ele desejava, o que tu deseja, o que é que tu queres. E ele relatou para Jesus, ele disse para Cristo: Senhor, que eu veja. Bartimeu queria voltar a enxergar. Bartimeu queria, meus irmãos, continuar a sua trajetória, a sua caminhada, trabalhando como outros homens normais trabalhavam. Glória a Deus. E acontece algo esplêndido. Os discípulos ao lado de Jesus, observando o que é que ia acontecer. E Jesus, levantando suas mãos, e sempre quando pregamos, e os anunciadores do Evangelho sempre dizem que quando Jesus levanta as suas mãos miraculosas, o milagre acontece. Só não acontece se a pessoa for incrédula, se a pessoa não der valor. Glória a Deus. Aquilo que Deus proporciona para o ser humano. E Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. E aquele homem alegrou-se, e aquele homem seguiu o caminho, exaltando, glorificando o nome maravilhoso de Jesus. Foi algo notório em Jericó, irmãos, uma cidade turística. Creio até que era uma multidão gigantesca presenciando aquele milagre, coisas que eles nunca tinham presenciado. E aquele milagre, irmãos, atingiu os religiosos, os doutores da lei daquela época, porque chegou até Caifás, ao sinédrio, e aqueles que na verdade viviam em uma vida devassa se enfureceram porque invejaram a doutrina do nosso mestre. Mas foi contundente, a presença de Jesus foi impactante ali na cidade de Jericó. Aquele milagre, irmão, tornou-se algo tremendo naquele lugar. A notícia se espalhou em circunvizinhança por todos os lugares que Jesus tinha restaurado a visão de um cego. Ele restaura a visão de cego, ele restaura a saúde do leproso. Jesus, ele restaura a saúde de quem está canceroso. Jesus restaura a saúde mental, a saúde da alma daqueles que estão querendo desistir da caminhada.
Então o nosso Cristo, Ele é especialista em restaurar vidas que estão praticamente destruídas. Ele chega no momento certo, é só dar lugar para o Espírito Santo, para Jesus operar de uma maneira sobrenatural. Que o nosso Pai Celestial, irmãos, continue abençoando a sua igreja. Que Deus continue derramando o seu poder sobre as nossas vidas e que possamos cada dia continuarmos perseverantes na nossa fé, distante daquelas coisas que não agradam a Deus e próximo de Jesus. Louvado seja Deus, abrindo mão do nosso zelo, abrindo mão daquilo que é um pecado diante do Senhor, para abraçarmos tudo aquilo que Deus tem determinado para nós. Então, meus amados, foi uma alegria muito grande na vida de Zaqueu. Aquele homem saiu maravilhado, aquele homem saiu agradecido ao Senhor, porque tem muitos que recebem a bênção e depois de ter tomado posse, parece que Jesus não existe mais. Eu tenho aprendido, irmãos, que nós devemos dar graças a Deus todos os dias que o Senhor tem nos concedido. São dias alarmantes, são dias de trevas e sem poder, irmãos, o crente cai. Vamos clamar ao Senhor, continuemos orando, porque somente Ele, irmão, tem o poder de conceder sobre as nossas vidas aquilo que o nosso coração deseja. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Oreis pela obra do Senhor neste lugar, oreis pela obra do Senhor nesta cidade, porque o inimigo não está de brincadeira, mas maior é Deus, irmão. São dias que nós precisamos estar sempre na casa do Senhor. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa semana, eu creio que domingo agora nós vamos receber aqui uma mãe e uma filha, filha da irmã Maria dos Anjos e uma neta. Vieram ali de São José do Campestre morar aqui e estivemos ali e ambas aceitaram a Jesus. Glória a Deus. E me prometeram que domingo estariam aqui. Eu falei para a jovem que estaríamos apresentando ela, a coordenação da nossa juventude, da nossa mocidade. Louvado seja Deus, e que os irmãos continuem orando. Antes de eu me mudar para outro lugar, Jesus ainda vai salvar algumas pessoas aqui, porque Deus é Deus, ninguém pode com Ele. Quantos precisam de oração? Eu, minha casa, trabalho. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, para concluir uma palavra profética ali. O Senhor usou um pastor, cabelinho branco, e o Senhor falou para mim que já tinha aparelhado um lugar para me colocar. Porque a minha missão aqui, irmão, foi cumprida, viu? Eu só vou falar em breve, no dia da posse do outro pastor. Deus disse que já tinha aparelhado, porque a minha missão aqui está cumprida. Cumprir aquilo que Deus determinou. Sofremos um bocado, mas vencemos a batalha, né? Que Deus abençoe. Eu digo vencemos a batalha porque a gente perseverar, irmão, fazendo a obra de Deus é muito salutar, é muito bom, porque muitos desistem, muitos estão entregando as igrejas. É uma quantidade de pastores, irmãos, com depressão, mas eu louvo a Deus que durante esses 38 anos Jesus tem guardado eu e a minha esposa, e graças a Deus estamos inteiros fazendo a obra do Senhor. E muito obrigado, meu Deus, pela confiança que o Senhor tem tido em nosso trabalho. Querido Pai que está no céu, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pedimos uma bênção na vida de cada um dos teus filhos, membro desta partícula, membro desta igreja, meu Pai amado. Senhor, abençoe a muitos para que abram os seus olhos e vejam que o tempo
está vindo, Senhor. Te peço uma bênção especial na vida daqueles que estão doentes. Te apresento o irmão presbítero Zezinho, Senhor. Te apresento o nosso irmão Antônio, que ainda está se recuperando, Senhor, daquela doença tão terrível, meu Pai. Ó meu Deus, chegue ali com o teu servo, restaure a vida, Senhor, dos teus filhos. Te apresento também, Senhor da glória, a irmã Rosinha, Senhor. Abençoa a tua serva, ó meu Deus querido, lhe dá vitória. Sara, meu Pai querido, qualquer tipo de enfermidade que a tua filha esteja enfrentando, porque tu és o Deus, o médico por excelência. Ó meu Pai querido, é isto que nós te pedimos nesta noite. Nos leva com alegria para os nossos lares, que o teu Espírito Santo nos acompanhe, Senhor, e que nunca saia de dentro dos nossos corações, porque nós somos um templo e morada do teu Espírito Santo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com a igreja de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Não sei quando o dia, viu, irmão, que vai chegar. Estou aguardando no meu Deus por